Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui diante do Senhor e do seu povo. Saí de casa agora, deixei a casa cheia de irmandade lá, visitando minha mãe, e a glória já estava tomando lugar, né? Mas dou graças a Deus porque o mesmo Deus que está lá pode visitar nós aqui também. É só a gente chamar essa mesma comunhão, estar na mesma reverência, que pode ter certeza de uma coisa: a gente não vai sair daqui da mesma forma que ele. Amém? Eu confesso aos irmãos que eu tinha a intenção de falar sobre algo, mas você acredita que saiu tudo da mente e do coração? Saiu. Eu tenho certeza de uma coisa: acho que hoje Deus vai fazer algo diferente aqui. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém. Bendito. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão. No livro de 1 Reis, capítulo 9. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus. Já. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 9, todos acharam? Amém. Leamos com a ajuda de Deus aquele Espírito Santo. Na minha tradução bíblica diz assim: o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Essa é uma promessa que Deus fez para Salomão, e é a promessa que Deus faz para todo aquele que andar na sua presença. Todo aquele que andar na presença do Senhor, irmãos, o Senhor nunca se afastará dele. Quando a gente anda na presença do Senhor, irmãos, as coisas mais difíceis ficam mais fáceis de passar,
as coisas impossíveis se tornam possíveis. Aquele que não tem no mundo um pai e uma mãe, adquire um pai, porque o Senhor tem aquele que serve a Ele, que faz a sua vontade como filho, né? E ainda diz, né? Ai daquele que mexer com um dos meus pequeninos, porque é como se estivesse mexendo na menina dos meus olhos. Mas isso só acontece, irmão, com aquele que coloca a sua vida para servir a Deus. Aquele que se dispõe realmente a servir o Senhor. Porque ele se torna um representante do Senhor na terra, né, irmãos? E quando ele se torna um representante de Deus na terra, o Senhor, para zelar do seu nome, através daquele vaso, daquela pessoa que está na terra, então ele cerca essa pessoa de todo cuidado. Amém. Nós vemos testemunhos aí, irmãos, de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que passaram por situações que a gente olhava, olhando com os olhos carnais, imaginava que não tinha como escapar, não tinha como sair daquela situação, e de repente a pessoa está depois da situação, está do outro lado da situação, está depois do problema, após o problema. E quando se pergunta para a pessoa como foi que ele conseguiu vencer, como foi que ele conseguiu passar, ele responde: foi Deus na minha vida, né? Por quê, irmão? Porque aquela pessoa sabe que por capacidade própria ele não teria condição de vencer aquele problema. Mas de repente ele já está depois do problema, e a gente olha para trás e diz: realmente foi Deus que me passou. Aleluia. A gente já passou por situações, se a gente for dar oportunidade para cada irmão aqui, já cada um deles vão dizer como passaram por situações adversas, tá? O mundo chama isso de sorte, mas nós chamamos isso de Deus, né? Outros, quando passam por situações como essa, acham que foi pelo conhecimento, pela força do braço, mas na verdade a gente sabe que até a força do braço muitas vezes é aumentada porque foi Deus que ajudou, né? Eu conheci um irmão lá em Mogi das Cruzes, que ele foi participar de ele fazia parte da construção da igreja de Mogi das Cruzes, e já estava no períodozinho já de acabamento, mas surgiu um problema lá na frente do pórtico da igreja, onde o porteiro fica, e ele precisava bater uma laje, e não lembro se tinha sido véspera de feriado, e quando acontece isso, muitos irmãos viajam, muitos irmãos saem, né, não vão, não tem aquele compromisso, não é pago, não, né, é só um amor mesmo no coração. Só que aquele irmão tinha desejo de estar naquela construção. E ele disse assim, mas ele tinha trabalhado a noite toda. Ele disse assim: eu queria estar para aquela construção, mas eu sei que eu não vou ter condição de bater aquela laje. Mas se tu me emprestasse nem que fosse um pouquinho da força de Sansão, eu ia. Quando foi no outro dia, bateu aquela vontade nele de ir assim mesmo, cansado de ter passado a noite trabalhando. Ele foi. Quando ele chegou lá, pouquíssimos irmãos, porque normalmente quando você vai bater uma laje, está aqui o diácono que não deixa a gente mentir, principalmente quando tem que subir uma escada, fica aquele grupo de gente, um passando um balde de outro, né, para até subir a escada, até se jogar em cima, né? Só que não tinha material humano para isso, e na escada em cima só tinha ele para ficar pegando e girando, pegando e girando. E ele começou a fazer esse trabalho. Os irmãos pegavam, davam ele na escada, ele da metade da escada subia e girava. Era para ter mais uns dois na escada. E ele sozinho, pegando, subindo, entregando. Pegando, subindo, entregando. Terminou a laje. Quando terminou a laje, o engenheiro veio olhar. Aí
o dinheiro subiu. Deu uma olhada e disse assim: louvado seja Deus. Quantos homens bateram essa laje aqui? Aí ele disse: não, só irmão fulano, quem estava na escada? Aí ele disse: nem só eu. Aí o irmão pegou a calculadora, começou a calcular e disse: pelo tamanho da laje, precisavam de 7.500 baldes de cimento, de concreto, para colocar aqui em cima. Ele pegou meio balde, sozinho na escada, e colocou para cima. Isso significa que ele sozinho levantou 15.000 baldes. Ele fez 15.000 movimentos. Ele começou a chorar e lembrou da oração da noite anterior: Senhor, me empresta, nem que seja um pouquinho da força de Sansão. E Deus deu. Bateu a laje, irmão, um lajão enorme. 7.500 baldes. Não, irmão, perdoa. Desfaz tudo isso. 7.000 baldes foi colocado lá em cima. Eram 3.500 baldes que cabia lá em cima, e pela metade ele conseguiu colocar lá em cima 7.000 baldes sozinho. Também é muita coisa, tá? Então, irmão, quando você serve a Deus, a coisa é diferente, irmão. A força é multiplicada, o cuidado é multiplicado, o dom de Deus é aumentado. Por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. E Salomão, irmãos, ele tinha colocado no seu coração o desejo de fazer algo de bom para Deus. O Senhor, quando apareceu para Salomão a primeira vez, ele disse, o Senhor perguntou para ele: pede-me o que quiseres que eu te dê. E ele disse: eu quero porção dobrada, eu quero sabedoria para poder entrar e sair no meio do teu povo. E Deus, olhando para ele, disse: como não pediste sabedoria, riqueza e nem a morte dos seus inimigos, eu que vou te dar riqueza qual nunca ninguém teve, nem antes e nem depois de ti, e sabedoria. Porque, irmãos, para estar diante de um povo, precisa ter sabedoria da parte de Deus. É como Deus já tinha dado de falar aqui alguns dias atrás, que cuidar desse povo não é fácil, porque esse povo não é nosso, esse povo pertence a Deus. Se a gente falar qualquer coisa que abata, que magoe, que faça alguém parar de congregar por causa de algo que saiu da nossa boca, a culpa é nossa. Nós vamos prestar conta ao Senhor por tudo isso. Mas Deus cercou Salomão de sabedoria, cercou Salomão de entendimento, cercou Salomão de poder, cercou Salomão de riqueza. E o mesmo Deus que fez isso no passado é o mesmo Deus que está no meio do seu povo no dia de hoje. Mas Ele só quer somente que você coloque a sua vida na presença dEle, coloque a sua vida para servir a Ele, seja sincero com Deus, como Salomão pelo menos no início foi, e Deus enriqueceu, Deus encheu de sabedoria, de poder, de autoridade, e Deus está derramando dessa noite o mesmo dom, é só você pedir. Se você acha que diante de Deus você está em paz, se você acha que você está servindo ao Senhor, se você colocou a sua vida para servir a Ele, para representar Ele na face da terra, pode pedir ao Senhor, porque o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou ouvindo a tua oração. Glória ao nome do Senhor. A gente precisa ter certeza, irmão, porque é fácil pregar aqui na frente e a igreja glorificar lá embaixo. O difícil é você pregar para você mesmo. Chega em casa, para na frente do espelho, começa a pregar para você, começa a decretar vitória, benção, transformação, prosperidade, que dependendo de como tiver a sua vida com Deus, Deus cumprirá. Aleluia, glória. É, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Chega, irmãos, de ficarmos sendo pisados pelo adversário.
Às vezes a gente, irmãos, ouve uma palavra maravilhosa como essas e outras que Deus manda por onde passamos, por onde congregamos, saímos daqui cheios de força, sabendo que Deus vai resolver o nosso problema, mas chega em casa, passa o espírito do inferno, pousa no nosso ombro e começa a querer desfazer tudo aquilo que nós ouvimos, e parece que aquilo vai comendo, vai corroendo aquilo que Deus pregou para nós, e esquecemos, entramos em aflição, parece que a palavra não vai ter valor, não tem efeito, não sofrerá efeito na nossa vida, mas diz o Senhor: o que eu falei eu vou cumprir, só não saia da posição. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não prometeu, ele vai fazer. Pode ter certeza de uma coisa: só não saia do caminho, não esmoreça, não volte atrás, não murmura, porque o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir no tempo de Deus. Aleluia, glória. Glória ao nome do Senhor. Deus cumpriu na Vila de Salomão. Independente, irmão, do que aconteceu na Vila de Salomão depois, mas o que ele falou que não haveria antes e não haveria depois, continua cumprindo até o dia de hoje. Não importa, irmão, os califas, os chás da Pérsia, os sultões da Arábia, não importa esses homens mais ricos que sejam, não tem nenhum que alcance a riqueza que Salomão teve, não tem nenhum que alcance a sabedoria que Salomão teve, porque Deus disse que não iria existir antes, e não existiu antes, e não vai existir depois, e Deus não mente. Aleluia! Glória! Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aleluia! Glória! Deus promete, Deus cumpre. Amém. Não importa o tempo que vai passar, não importa o que vai acontecer, não saia da posição. Às vezes nós atrasamos a nossa prova, atrasamos a nossa bênção, porque, irmãos, não damos valor à palavra. Às vezes, irmãos, esquecemos do que foi pregado, do que foi dito. As coisas começam a apertar, porque tem coisas, irmãos, que para acontecer na nossa vida, primeiro tem que passar por um teste, porque não pode vir de mão beijada, senão a gente não dá valor àquilo que de Deus nós recebemos. Então, por causa disso, passamos por um vale, passamos por um deserto. A gente até muitas vezes pensa que está sendo esquecido, mas mentira. Aquilo dali muitas vezes é uma preparação para aquilo que está vindo do céu ao teu respeito. Então não sai da posição, porque você está passando ali por um estágio, por uma preparação. Quando você menos esperar, você chega lá na beira do rio, fora do mar, você chega fora do deserto, chega num lugar de clareira, num lugar de sombra, e quando menos esperar, a promessa que Deus fez começa a cumprir na sua vida, mas você já está num lugar de descanso, porque não tem crente que passe por prova a vida toda, não tem crente que fique em vale na vida toda, deserto a vida toda. Ali é só tempo de teste e preparação, é só ter esperança, certeza de fé que Deus vai tirar você por cima do outro lado. Glória a Deus. Agora só não pode murmurar. Se murmurar não acontece, se murmurar não recebe, porque, irmãos, o crente que murmura é como um filho que desagrada ao pai, que antes de receber aquilo que o pai prometeu, ele fica murmurando, ele fica criticando, ele fica apressando, como se o pai não soubesse a hora certa de dar aquilo que prometeu. Mas chega uma hora que ele chateia tanto, sem ter preparação para receber, que ele, o pai mesmo, desiste de dar aquilo que prometeu. Assim é Deus na nossa vida. Ele sabe o tempo certo, ele sabe se você está preparado ou não. Tem crente que não se prepara e quer receber. Se prepara primeiro, porque quando estiver preparado, a bênção vai chegar. Mas sem preparação não adianta insistir, porque Deus é Deus. Aleluia. É no tempo dele, irmãos. Não adianta. Não adianta insistir. Você pode ficar insistindo, Deus vai ter tempo de ouvir a sua insistência, mas você vai cansar, porque Ele é dono da eternidade. Você vai murmurar e vai cansar. O tempo que está murmurando, iria se preparando, porque a
partir do momento que você para de murmurar, você tem tempo para se preparar. E quando você se prepara, aí sim você recebe aquilo que de Deus não foi prometido. Mas se você não se prepara, fica só murmurando, quem vem de trás na fila, que não murmura, recebe primeiro que você. E aí? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos esperar em Deus. Vamos esperar no tempo dele. Não murmura, não critica. Está no vale hoje, está no deserto hoje. Não se preocupa, vai sair do vale, porque vale não é eterno na vida de crente nenhum. Deserto não mata crente, deserto prepara, deserto aperfeiçoa. Quando você sai dali, sai preparado para aquilo que Deus vai colocar na tua mão. E tem crente que está para sair do deserto, mostra ao Senhor nessa noite, porque você está calado, não está murmurando, mas tem coisa boa chegando aí. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, bendito é o Senhor. O Senhor vai aparecer na vida de alguém como apareceu na vida de Salomão. Eu estou ouvindo a tua oração, diz o Senhor. Eu estou ouvindo tua oração. Você me prometeu o melhor e vai me dar o melhor e está me dando o melhor. Então eu vou pagar para você, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Glória ao nome do Senhor. Você está pedindo, você está dando para Deus o seu melhor. Pode ter certeza de uma coisa do céu está chegando para você. Glória ao nome do Senhor. Irmão, o Senhor vai aparecer na vida de alguém. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está aparecendo, vai aparecer na vida de alguém. Tem coisas, irmãos, que a gente ouve pela internet. Porque Deus apareceu na vida de fulano, Deus apareceu na vida de ciclano. Vamos em congregações aí afora onde Deus nos leva, e a gente vê obras, vê pessoas sendo exaltadas por Deus. E você fica perguntando: Senhor, quando vai chegar meu tempo? Quando vai chegar minha hora? O Senhor disse: você lembra? Você sabe o tempo que ela esperou? Glória ao nome do Senhor. Mas a dela chegou. Não importa não, está passando um tempinho, não se preocupa. Você é dono somente do seu tempo. Aliás, nem do seu tempo você é dono. Você sabe do seu tempo. Você acha que conhece o seu tempo, mas quem conhece o seu tempo é Deus. Então Deus está só te amadurecendo, está te preparando, está te modelando. Mas o que Ele prometeu está chegando aí. Glória ao nome do Senhor, está chegando. Mas não murmura, irmão. Assim como você está ouvindo alguém testemunhar por onde você passa e recebeu de Deus alguma coisa, exaltando a cabeça dele, levantando a cabeça dele, Deus vai fazer na sua também. E você também um dia vai chegar em algum lugar para glorificar a Deus. E alguém vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus cumpre a sua palavra. Porque Deus cumpriu na vida dela, vai cumprir na minha também. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, glória. Quanto tempo Davi esperou? Davi desejou, irmão, construir o templo. Davi era homem de Deus, homem conforme o coração de Deus. Desejou, irmão, se tornou rei, tinha todo o poder. Tudo que podia fazer para poder construir uma bela casa para o Senhor, ele tinha condição disso. Mas Deus disse: não, tua mão está aliciando. Você não pode fazer uma casa para mim, mas eu vou permitir que o teu filho construa a casa que está no teu coração. Glória ao nome do Senhor. Tem promessas que se cumprem na vida do nosso filho, que se cumprirá na vida dos nossos netos. Glória ao nome do Senhor. E você vai olhar e vai dizer assim: Senhor, por que tu não permitiu que cumprisse na minha vida? Ele disse: não, porque na vida sua você já tem o nome escrito no livro da vida, você tem um perfil de santidade, de caráter separado para me servir, que se eu fizesse na sua vida não ia ter diferença, mas na vida do teu filho, ele precisa ver uma obra, na vida do teu neto, ele precisa ver uma obra, ele precisa se sentir útil para continuar aqui dentro. Então eu vou fazer o que
prometi para você na vida do teu filho, mas você vai ficar sabendo o que eu fiz, e eu cumpri na tua vida aquilo que prometi. Mas irmãos, Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma como a gente não entende. Tem uma passagem da palavra, salvo erro, no livro de Hebreus, que diz assim: nem todos viveram as promessas que Deus fez. Glória ao nome do Senhor. Mas as promessas não caíram por terra. Por quê? Porque quando não cumpre na vida de um dos pais, mas cumpre na vida dos filhos, cumpre na vida dos netos, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Amém. Você vê exemplo de Eliseu? Eliseu disse para o Senhor, para Elias, né? Elias, quando estava para ser arrebatado, disse assim: pede-me o que quiseres que te dê. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glória ao nome do Senhor. Ele tinha feito 7 milagres. Eliseu fez 13 em vida. 13 é dobra de 7. Mas Deus prometeu que ia dobrar. Prometeu. Aí ele disse: se tu vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. E ele foi embora, e Eliseu em vida só fez 13. Só que Deus não mente. Um dia Israel também quer. Salvo engano, os sírios estavam sobre Israel, e um soldado israelita morreu no campo de batalha. Um soldado israelita botou o colega no ombro e saiu correndo para trazer para os termos de Israel, porque se o corpo do israelita fica nos termos dos filisteus, dos sírios, eles iriam fazer coisas horrendas com aquele corpo. Então, para não deixar no campo de batalha do lado de lá, trouxe ele para o lado de cá. Só que no meio do caminho, os soldados inimigos, vendo que ele estava com peso sobre as costas e não podia se defender, começou a apertar a guerra, a batalha para cima daquele soldado. Aquele soldado raciocinou: pô, já está morto, né? Se eu continuar pegando você com esse peso nas costas, sem poder me defender, eu vou morrer também. Jogou o corpo. Só que quando ele jogou o corpo caiu em cima do túmulo aonde estavam os ossos de Eliseu. Quando o corpo daquele homem morto caiu em cima dos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou, completou 14 e cumpriu a palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, Deus não mente para ninguém, entendeu? E Deus não vai mentir para você. Senhor, está demorando. A promessa que tu fez parece que não vai cumprir. É parecer, não é ser. Você tem tempo, Ele tem eternidade. Chegar no tempo dele, Ele vai fazer na tua vida. Quando você menos esperar, a vitória chega. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha quantos anos Abraão esperou a promessa cumprir. 25 anos. Estava com 75 quando foi prometido o filho Isaac. Quando ele veio ter o filho, ele estava com 100. Olha quanto tempo. Sarai na época estava com 65. Quando veio ter o filho, estava com 90. Glória ao nome do Senhor. Mas cumpriu? Cumpriu. Glória ao nome do Senhor. E não fique pensando que ele cumpriu e morreu, não. Porque Sarai lá na frente, Sarai ainda morre. E o bendito do Abraão ainda casa com criatura. Ainda tem filhos também. Glória ao nome do Senhor. Entende, irmão? Então, quando a promessa de Deus se cumprir na tua vida, não fique pensando que você vai ver a promessa e o caixão do lado, não. Vai ter tempo para gozar aquilo que Deus vai dar para você. Amém. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Glória. O nome de Deus é glorificado através das bênçãos que Ele dá na nossa vida. Porque Deus se alimenta, como o diácono Renan pregou alguns minutos atrás aqui, que Deus se alimenta do nosso glória. Do nosso glória. Quando Deus fez os anjos, Ele colocou os anjos para dar glória a Ele o tempo inteiro lá no céu. Tanto que causou inveja para o diabo de tal forma que ele tentou ser adorado também. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva para dar continuidade,
com o processo aqui embaixo e transformar uma nação inteira de adoradores a Ele. Aí Adão vai e peca. Aí o povo se corrompe. Só que o plano foi refeito de novo, porque aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e no dia do arrebatamento forem imantizados pelo Senhor, e forem arrebatados a encontrar com o Senhor na glória, vão estar continuamente dando glória 24 horas por dia, agora no céu. Glória ao nome do Senhor. Então o plano não é desfeito, Deus não mente, irmão. Ninguém pode aqui também frustrar os planos do Senhor. E se o Senhor falou que vai fazer no tempo dele, mas vai acontecer, irmãos. A glória de Deus. Aconteceu na vida de Salomão aquilo que tinha sido profetizado para Davi, cumpriu. Até os dias de hoje existe incidência daquilo que Deus prometeu para Salomão. A Bíblia diz aqui, do capítulo mais na frente, diz assim: e toda hora e os meus ouvidos estarão voltados a toda oração que for feita nesse lugar. O templo de Salomão foi derrubado. Até hoje existe a ruína do templo de Salomão, que é o muro das lamentações, e os judeus vão para lá, para a beira do muro, para fazerem as suas orações. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória. Por quê? Porque eles acreditam que a promessa de Deus feita para Salomão está de pé até o dia de hoje. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então a gente precisa acreditar que as promessas de Deus feitas na nossa vida, que você esteja passando por dificuldade, que você esteja passando por aflição, Deus está vendo e vai cumprir na sua vida. Amém. Glória ao nome do Senhor. Seja Deus. Toda promessa que Deus fez, Deus cumpriu, irmão. Toda promessa que Deus fez, Deus cumpriu. Não teve nenhuma que caiu por terra. Nenhuma. Glória a Deus. Quando Deus prometeu para Moisés que ia levar o povo para uma terra que mana leite e mel, levou 40 anos no deserto. O povo murmurando, o povo blasfemando, o povo criticando. Rapaz, Deus matou uma nação inteira, levou todos os filhos, mas entrou na terra prometida. Por quê? Porque a promessa foi colocar o povo na terra prometida. Tá? Que nós não precisemos murmurar para que a promessa de Deus se cumpra nos nossos netos e nossos filhos. Eu quero que as promessas se cumpram na nossa vida. Amém. Porque já passamos por um tempo, uma geração, aonde a prova assola a vida daquele que serve a Deus, e sair daqui sem ver as promessas cumpridas por causa de murmuração, eu acho que não é bom. Então paremos de murmurar, ficamos na posição, porque a promessa cumprirá ainda nos nossos dias. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmão. Precisamos ver as promessas cumprir. Precisamos contar as promessas de Deus, porque, irmão, sairmos por aí falando que Deus é bom é lindo, mas precisamos mostrar para o mundo lá fora que Deus também foi bom na nossa vida. Precisamos, porque o melhor testemunho, irmão, é a prova de que realmente aquilo que se prega realmente acontece, porque você testificou. Amém. Glória a Deus. Deus fez na minha vida, eu era assim, agora eu estou assim. Eu estava lá embaixo, Deus me colocou cá em cima. Deus levantou minha cabeça, Deus me exaltou na terra, Deus fez assim, assim. Aquele homem que ninguém dava nada no meio da família, hoje é exaltado por onde passa. As pessoas buscam o meu conselho quando eu não era nada diante deles. Tudo isso é testemunho, irmãos. E a gente precisa contar testemunho. Chega de ficar contando testemunho de coisas que aconteceram na vida dos outros. Precisamos entrar nas igrejas e contar aquilo que Deus fez na nossa vida. E Deus faz, irmão. Deus faz. Eu estou aqui hoje, aqui agora, mas em casa tem duas crianças que, se muito tiver, tem 10 anos, 12 anos, 11 anos, e a outra tem, parece que 6, 7 aninhos. Mas quando aquela menina bate o joelho no chão, aquele menino bate o joelho no chão, o céu abre. O céu abre. Então lá em casa orando agora.
Daqui a pouco estou saindo, a mãezinha dele está lá, no caso, nós vamos irmãs também, tá? Mas são os meninos que buscam. Por que acontece na vida dele, não acontece conosco? É porque a criança ainda é pura, é santa, tá? Mas a santidade na vida de Samuel começou criancinha dentro do templo e ele virou juiz de Israel adulto. Aleluia. Então precisa, irmãos, começar a cultivar o dom de Deus dentro de si. Amém. Já que não conheceu o Senhor na infância, comece a colocar em prática agora. Começa a se entregar para o Senhor, começa a mudar os hábitos, começa a mudar os costumes. Andava por tal lugar, acha que não agrada a Deus, para de andar. Falava com fulano, com ciclano, tem costumes ruins, tem um palavreado profano, e você sabe que não agrada a Deus, para de andar. Se andava na casa de alguém que não tem alegria em falar das coisas de Deus, é crente, mas não chama para orar, só fala da vida de um, da vida do outro, critica um, critica outro, não vá mais lá. Começa a mudar o jeito de viver, que você vai ver Deus se aparecer. Irmão, precisa mudar, irmãos, hábitos. Com os hábitos que está, não pode acontecer. Por quê? Porque Deus não se manifesta na vida de fofoqueiro. Deus não vai derramar o dom da profecia numa pessoa que fofoca o tempo todo. Você imaginou? Deus revelar a vida de alguém para alguém que tem o dom da profecia, e depois dele ter profetizado na vida de alguém, ele vai para a casa do outro para contar o que Deus fez. Deus não gosta disso. Deus não é fofoqueiro. O fofoqueiro que tinha lá, o aglutinador que tinha lá, ele lançou embaixo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, aí sim, vai mudando os hábitos, vai mudando os costumes, vai mudando o palavreado, vai mudando a forma de andar, a forma de agir. Deus vai olhando lá de cima e vendo a mudança acontecendo. Você acha que Deus não vai se agradar de você? Vai se agradar de você, e vai começar a investir em você, colocar em você coisas novas. Quando você menos esperar, você é considerado na terra, por onde passa, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, uma mulher que todo mundo se preocupa em chamar para orar, quando tem uma enfermidade para orar, quando tem um espírito para orar, quando tem alguma coisa difícil para orar, porque eles passam a acreditar na oração que sai da sua boca, nas palavras que saem da sua boca, porque eles olham para nós e começam a ver Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. As coisas começam a mudar quando você dá um passo para servir ao Senhor. Amém. Enquanto estiver dividido, sem saber o que fazer para não desagradar o amiguinho da direita, o amiguinho da esquerda, porque meu amigo de infância, ele vai para o céu, tem interesse de ir para o céu? Não tem. Larga ele lá e vá servir a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus manda deixar ter pai e mãe. Quanto mais amigo, quanto mais amigo, a Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Pai e mãe que o quê? Não é o pai e mãe que serve a Deus, não é o pai e mãe que não se mete na sua vida de servir a Deus, é aquele pai e mãe que quer atrapalhar você servir o Senhor, aquele pai e mãe, no caso, que quer controlar você para não servir a Deus. Esse daí, Deus manda até deixar de lado. Irmão, tem coisas, irmão, que está atrapalhando demais. O próprio Deus tira da vida, tira da terra. Eu conheci um homem que Deus abriu a sepultura e colocou ele dentro, e Deus mandou pela palavra: vou tirar da terra, porque ele está atrapalhando você de me servir. Era crente, também servia a Deus junto com a esposa. Deus levantou a cabeça da esposa, deu para ela um cargo na igreja, precisava atender os pobres da igreja, e ele não queria deixar. Tinha missão, não queria deixar ela ir, e controlava e não queria, e era aquela confusão. Se eu disse: vou tirar ele da terra. Tirou. Ela está aí hoje servindo a Deus em novidade de vida, indo aonde Deus manda. Porque, irmão, essa obra é espiritual. Não queira ser pedra de tropeço na vida de ninguém, porque Deus tira. Não quer dizer que vai perder a salvação, não. A salvação até continua, mas o tempinho de vida que poderia ter mais, Deus tira. Está atrapalhando. Quem é que
está contra Deus, irmão? Ninguém, irmão. Se não sair comigo, não vai. Quem é que tem o dom? Deus deu para o esposo? Louvado seja Deus, anda com a esposa. Deus deu para a esposa, ande com a esposa. Não quer ir? Tchau, filho, vou servir a Deus. E vá servir a Deus, porque o chamado de Deus foi para você, não foi para ele. Foi para você, não foi para ela. Vai deixar de servir a Deus por causa dele, por causa dela? Não. Serve a Deus primeiro. Irmãos. Então, irmãos, glória a Deus. Quer receber de Deus algo do céu? Quer receber do céu algo na sua vida? Se coloque na posição. Não saia da posição. Está com medo porque o cabelo está embranquecendo, a pele está enrugando, parece que está na hora já de partir. Se você soubesse o tempo que você tem ainda na terra para servir a Deus, você não estava murmurando. Mas só vai chegar na tua vida no tempo de Deus. Glória a Jesus. No tempo de Deus. Aleluia. Deus permitiu que Salomão construísse o templo. Aquilo que tinha nascido no coração de Davi, Deus deu a Salomão para fazer. Glória ao nome do Senhor. Mas cumpriu. Foi o templo mais rico que Israel já teve. Toda glória, toda majestade, tudo aquilo que Deus tinha dado a Salomão de riqueza, de poder, ele colocou ali dentro do templo do Senhor. Era ouro, era prata, que eram os metais preciosos mais conhecidos da época, as melhores madeiras, os melhores cedros, né? Irmão, foi tudo de primeira. Aleluia. Tudo de primeira. Sabe por quê, irmão? Porque para Deus a gente tem que dar o melhor. Glória ao nome do Senhor. Não adianta, irmão, chegar aqui no culto porque quis, não tinha nada o que fazer em casa e vem para aqui para dar o que souber. Não. Só recebe algo de Deus quem dá o melhor para Deus. Quem dá o melhor para Deus. Vem para aqui, irmão, e esqueça a vida lá fora. Venha para aqui, esqueça a prova, esqueça a guerra, esqueça a luta. Venha para aqui para adorar o Criador. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Deixa aqui em casa, Deus cuida dos seus. Glória. Deus cria caminhos. Aleluia, eu creio. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, tem gente que fica preocupado. Estava conversando com eles esses dias a respeito. Uma preocupação incrível. Ela em dor de cabeça o tempo todo, enxaqueca, preocupada com isso, preocupada com aquilo. Filha, entrega nas mãos do Senhor. Você não está fazendo a sua parte? Tá. Você não pode ficar cruzando os braços esperando cair do céu. Está fazendo a sua parte? Tá. Ele está vendo o que você está fazendo? Tá. Então pronto. Entrega o impossível na mão dele, que ele vai fazer acontecer. Amém. E Deus está fazendo, está movendo, irmãos. Quando a gente menos espera, resolve uma coisa aqui, resolve outra ali, ela vem com um sorrisinho aqui, ali, eu fiz, resposta de oração. Está acontecendo. Entende, irmão? Mas quando a gente fica, como a irmã, a missionária Ana falou outro dia aqui, a respeito do que é depressão, o que é ansiedade. O que é depressão? Depressão só coisa do passado. Ansiedade só coisa do futuro. E depressão é coisa do passado. Entendeu? Tem gente que fica deprimido com coisas que aconteceu. E tem gente que fica ansioso ao ponto de precisar se tratar por coisas que ainda vão acontecer. Só que Deus já prometeu que vai fazer. Só que é o seguinte, a ansiedade da vida é tão grande que a pessoa não suporta esperar o cumprimento da palavra. Mas tudo isso aí já é uma influência do mal para nos prejudicar no físico. Para nos prejudicar no físico. Mas o que é que a gente vai fazer a partir de hoje? O que é que a gente sempre ensina? O que é que eu ensino aqui? Voltar a tentar viver pelo Espírito. Né? Tentar viver pelo Espírito. É tentar uma vida de
de propósito, tá? No caso, sabe o que é que vai, deseja aquilo lá na frente, tá bom, consagra ao Senhor aquilo, jejuma, entendeu? Vive uma vida de oração e se preocupa com as coisas comuns do dia a dia. Aquela outra lá, você vai fazer assim, a partir de hoje, você vai fazer assim, Senhor, eu fiz uma cartazinha, peguei o envelope, coloquei o problema ali dentro e entreguei para ele. Diz assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou me preocupar só com o dia a dia, tá? Quando aquela ansiedade querer bater, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Botou os joelhos no chão, ou fez a sua oração da forma como você vai, e disse, Senhor, não sei para que essa ansiedade quer me pegar de novo. Hoje eu não fiz um envelopinho, coloquei ali dentro e mandei para tu. Faz eu ficar em paz com isso, porque eu já coloquei na tua mão, tá? E foca no que está acontecendo no dia a dia. Para quê? Para que você não se torne uma dependente da ansiedade, tá? Fazendo assim, eu sei que é fácil falar, mas a gente ensina porque a gente já viveu isso um tempo atrás. No caso, eu comecei a fazer assim, como se fossem cartinhas. Eu fui colocando na mão do Senhor e esperando a resposta da carta chegar. No tempo de Deus, o céu é longe, então vai demorar um pouquinho de chegar lá, mas eu sei que Ele vai mandar a resposta. Então eu vou me preocupar só com isso aqui. E comecei a me preocupar só com essas coisas aqui. Então eu parei de ser ansioso. Eu deixei de ser ansioso, porque pensa numa pessoa ansiosa, era eu. Parei de ser ansioso, porque eu coloquei isso, eu fiz como uma prática disso, para que o inimigo não me controlasse, porque eu estava vendo a hora de ir para uma clínica, de tanta ansiedade que eu estava, entendeu, irmão? Estava taquicardia, é terrível, eu sei mais ou menos, porque eu passei por isso durante o tempo, mas eu comecei a me reeducar nisso aqui. Aí às vezes eu falei assim, rapaz, tem horas assim, ser crente é uma coisa, só não pode ser sossegado. Eu falei, não, sossegado é ser lerdo, tá? Eu não sou lerdo, a gente está correndo atrás dessa forma, assim. Eu falei, não estou falando de você não, é porque fulano tem uma pessoa na empresa lá, né? Que é assim, ele parece que espera as coisas cair do céu. Eu falei, não, cair do céu não vai cair, mas ansiosa como você está também não pode ficar, entendeu? Então, irmãos, a promessa vai cumprir. O Senhor mente? Não mente. Nós conhecemos o tempo de Deus? Não. Então vamos entregar da mão dele, que no tempo dele a resposta vai chegar, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, e você vai servir de testemunho para muita gente, porque Deus cumpriu na sua vida, vai cumprir na vida deles também. Amém? Amém, irmãos. Deus cumpriu na vida de Salomão. Aleluia. Às vezes a gente olha assim e diz assim, poxa, com tanto poder, com tanta riqueza, eu queria dar o melhor para Deus. Aí Deus foi lá e deu para Salomão. Quero ver agora o teu coração, né? Aí deu, e ele fez o melhor para Deus, né? Fez o melhor para o Senhor. E o Senhor está sondando o coração de pessoas aqui nessa noite, né? O Senhor está sondando corações. Você está prometendo tanta coisa, eu vou fazer para você, para ver o teu coração. Cumpra aquilo que prometeu. E pode ter certeza de uma coisa: o Senhor se alegrará com o resultado. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais esse estudo, Senhor, nessa noite. Graças te damos, Senhor, por esse despertamento, Senhor, nessa noite. Graças te damos, Senhor, por os irmãos e pelas irmãs que tu trouxeste na tua casa nessa noite, Senhor. Amém. Ó Deus, para ouvir a tua palavra. Amém. Senhor, tu não nos deixaste sozinhos mais uma vez aqui, Senhor. Amém. Honra, Senhor, aquilo que tu colocaste na nossa boca. Cumpre na vida dos teus filhos. Amém. Para que nós possamos ver o teu povo, Senhor, aqui glorificando o teu nome. Ó Deus, toma o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Senhor, eu sei também que tu tem promessa na vida deles, na vida delas, Senhor.
Ó Deus eterno e santo, e nessa hora nós vamos te pedir assim: Senhor, coloca no coração deles o desejo de, quando a promessa de Deus também cumprir na vida deles, eles procurarem um lugar para agradecer o teu nome. Ó Deus eterno e santo, toma esta rua nas tuas mãos. Ó Deus, toma este bairro nas tuas mãos. Ó Deus, toma essas esquinas, Senhor, essas ruas, Senhor, movimentadas pelo espírito das drogas, pelos vícios. Ó Deus, nessa hora nós vamos te pedir assim: Senhor, abre uma porta de oração nesses lugares, nesses becos, nessas ruas. Envia, Senhor, os evangelistas, os missionários, Senhor. Abre a boca das pessoas que já te servem, que moram nesses lugares, para evangelizar, para falar do teu amor. Ó Deus eterno e santo, porque tem muitas ovelhas perdidas da casa de Israel, Senhor, que o diabo laçou, que o diabo esfriou, Senhor, o desejo deles servir a Deus, e estão parados, Senhor, nesses lugares terríveis. Ó Deus, mas nessa hora nós vamos te pedir assim: derrama, Senhor, na vida dessas pessoas o teu amor, faz eles entenderem, Senhor, que tu não abandonou, que tu, Senhor, não se decepcionou com eles, que o lugar deles está aqui dentro. Coloca força no coração desse povo para voltar, Senhor, como filho pródigo. Senhor, chega de comer as bolotas de porco, tem pão sadio, tem um pão novinho aqui, vindo do céu, para que eles possam se alimentar, para que eles possam comer, saírem daqui saciados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, por isso nós vamos te pedir assim: começa, Senhor, a visitar as favelas, as comunidades, ó Deus eterno e santo, os lugares tenebrosos, e vai mudando o coração desses jovens, dessas pessoas. Ó Deus, coloca neles o desejo de voltarem a te servir na terra. Glória ao nome do Senhor, porque, Senhor, muitos que estão lá são ex-evangelistas, ex-missionários, ex-pastores, ex-diaconisas, ex-diáconos. Ó Deus eterno e santo, por causa de uma prova, de uma palavra mal lançada, pararam de congregar, esfriaram, o diabo laçou. Nessa hora nós vamos te pedir assim: ó Deus, manda o anjo no céu agora nesse lugar, com a espada desembanhada, vai cortando as correntes, cortando os laços, quebrando as correntes, traz esse povo de volta para dentro das tuas casas, ó Deus, para dar glória ao teu nome. Graças te damos por tudo. Toma esse ministério nas tuas mãos. Toma o pastor presidente, o pastor João, o pastor André, Senhor eterno e santo, a sua esposa, diácono Meinã, esposa. Ó Deus eterno, toma todos aqueles que colaboram com a tua obra nesse local. Toma a irmã Eliana que está aqui, Senhor. A irmã Patrícia na ilha, ó Deus eterno, irmão Deco, Senhor, irmão Sérgio, as suas famílias, seus filhos. Ó Deus eterno e santo, toma também, Senhor, aqueles que pararam de congregar. Ó Deus eterno e santo, que essa palavra, que essa oração alcance a vida deles também, e que permita, Senhor, que o desejo de te servir venha a ser renovado pelo poder da tua palavra. Graças te damos por tudo. Toma os enfermos da tua casa nas tuas mãos, ó Deus eterno e santo. Toma minha mamãe também nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus eterno e santo, visita, Senhor, os leitos dos enfermos, Senhor, dando força, Senhor, para beberem o cálice que estão bebendo. Ó Deus eterno e santo, sem murmurar, sem lamentar, ó Deus, mas visita os leitos dele pelo amor do teu nome, com a tua presença. Graças te damos por tudo. Toma o pastor Derival também, a sua esposa e família nas suas mãos, pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, os conselhos da sua santa bendita palavra e a fé permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus.